As pretas sabem. Tudo que você diz que entende, as pretas entendem mais. Pobreza extrema nos guetos, elogios a partir dos queiros, questionar a beleza dos cabelos, distinguir os odores como o pior dos cheiros, fazê-las primatas, bois aos ferros, aradas em terras, forasteiras, se entendem mais. Tudo que você diz que já passou, as pretas passam mais, tortura mais, estupro mais, fome mais, infância banalizada mais, mulher subjugada mais, analfabetismo mais. Vejam os números, sim, somos mais. Tudo que você diz que foi difícil, para as pretas é muito mais. Estudar mais, doutorar-se anormais, um bom emprego especiais, incomuns, isoladas, desiguais. Até a ciência não nega, somos iguais. As leis ratificam, somos iguais. Aos 7 palmos, iguais. Mas veja os pódios, pesquise, depois me diga quantas pretas verás. Sabe por quê? Não entende esse detalhe? Não aceita? Não assume? Duro, não é? Desumano existir. Mas saiba, o preto, a preta, sabem, é a pele, é a cor, e isso nunca saberás. Olá, sou Negra Luz, Cláudia Almeida. Venho aqui apresentar a série de depoimentos titulada 10 Encontros com Racismo. Trago como sul o pensamento das filósofas Sueli Carneiro e Djamila Ribeiro. Ser mulher negra é experimentar essa condição de asfixia social. Precisamos pensar o quanto o racismo impede a mobilidade social da população negra. Temos um problema de classe. E o racismo também cria uma situação de hierarquia de gênero, deixando a mulher negra em uma situação muito maior de vulnerabilidade social. O objetivo deste vídeo é atuar exatamente no reconhecimento da maior vulnerabilidade social da mulher negra, a partir da narrativa das 10 escritoras participantes, que ultrapassaram esse estágio de vulnerabilidade e hoje seguem lutando, resistindo, tanto individualmente como coletivamente, com o fito de alavancar outras mulheres negras a sobreporem as barreiras que o patriarcado, associado ao racismo, impõe sobre nós, mulheres negras. A série foi concebida com a intenção de integrar as ações afetas ao dia 25 de julho de 2021, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, data instituída em 1992, com o fito de dar visibilidade à luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo. Aqui no Brasil, a data também homenageia a líder quilombola Teresa de Benguela, símbolo de luta e resistência do povo negro. Definido o objetivo desse projeto, foram convidadas e convidados diversos parceiros e parceiras para consolidá-lo, sem os quais e sem as quais não passaria de uma ideia. A estes, desde já, agradeço, que serão identificados e identificadas no curso da série. Sendo assim, é com profundo sentimento de gratidão à ancestralidade que nos conduziu para esse caminho e com espírito de resistência aquecido que apresento a série 10 Encontros com o Racismo. Na verdade, eu não gostaria de
ter nenhum encontro com o racismo. Na verdade, eu não gostaria de estar falando sobre essa situação que tanto nos atinge, mas nós somos impulsionados a falar e agir de tal forma até chegar a uma exaustão. E falar sobre racismo, para mim, é basicamente falar sobre dor. Mas é falar sobre uma dor que não é de agora, não é uma dor atual, é uma dor, na verdade, histórica. A gente olha para trás e vê esse rastro que até hoje nos maltrata, nos aniquila, nos coloca de lado. Então isso me causa muito incômodo, mas é extremamente necessário. Meu encontro com racismo acontece quando eu fui gerada por uma mulher parda e um homem negro. Recebi desde que nasci a frase da minha avó: sua mãe manchou a família, ao invés de embranquecer. Cresci não sendo acolhida pela avó, por alguns parentes, por conta da minha cor da pele. Demorei muito para entender que a cor da pele difere uma pessoa da outra. Faz com que a gente não tenha os mesmos benefícios, as mesmas portas abertas na sociedade. Faz com que a gente não possa sonhar em ser médico, em ser um advogado, em ser uma bailarina, como eu sempre quis. Traz impossibilidades, traz discriminação, preconceito, marcas na alma e no corpo. Os olhares são aquilo que mais fere. E esses olhares eu sempre enfrentei durante toda a minha vida. Na escola, no trabalho, nos espaços que você deseja frequentar de lazer, aonde a classe dominante já ocupou. E é como se você não pudesse estar ali. É te negado isso. E por morar numa comunidade periférica, na periferia, é difícil romper com esses estigmas e estereótipos. Até mesmo na sua família, quando você diz que quer estudar, que quer iniciar um curso superior, as pessoas dizem por quê? Pra quê? Não tá bom onde você está? O que você quer mais da vida? Você não vai chegar em lugar nenhum. Não é para você estar aqui. Você não merece estar nesse lugar. O seu cabelo, seja ele crespo ou encaracolado, ele tem tipo. Ele é A, B, AC. Ele não é só um cabelo. O meu encontro com racismo, ele é todos os dias, a partir do momento que eu decido que eu vou ser aquilo que eu quiser ser. Que não é uma sociedade que vai determinar quais sonhos eu possa realizar. A princípio, logo na infância, a gente se encontra com racismo sem saber que é o racismo, né? Sem a consciência. Quando passa com uma blusa de escola pública, numa sessão de doces, junto com seus amigos saindo da escola, só para passear no mercado, coisa que criança faz. E se depara com seguranças cercando a entrada da sessão e o final da sessão e averiguando se havíamos furtado algum doce. Na adolescência, me encontrei com racismo no lugar de mulher preta, né? Menina mulher preta, onde o afeto a você é negado pela condição do seu cabelo. Joana é até bonitinha. Joana é a mais inteligente da sala, mas esse cabelo... E assim, eu nunca tive um paquera sequer na escola, até o 2º grau, acredite. E em outro momento, já na fase adulta, resolvendo situações do meu financiamento imobiliário, onde eu estava adquirindo o meu primeiro apartamento,
Me deparei com a situação do racismo ao passar pela porta giratória. A agência onde eu fiz o meu financiamento era na zona sul do Rio de Janeiro, no Leme, no território dos brancos. E ao passar pela porta giratória, né, onde você deposita seu celular, chave, né, um senhor branco, né, já idoso, abre uma boca bem grande para falar: eu não estou achando meu celular. Só que eu já tinha passado e pego o meu celular e subido. Estava subindo as escadas. Eu não estou achando meu celular. Entendi que o grito era comigo. Virei-se para trás e falei: senhor, o senhor não procurou direito. E ele novamente falava: eu não estou achando meu celular. E com isso os seguranças vieram e eu me recusei a voltar, porque eu sabia que era por puro racismo, porque na época eu estava com meu cabelo black bem grande, bem volumoso, e só eu de preta havia passado naquela porta giratória antes dele. 80. Silêncio torturador. Sem uma palavra, com 80 disparos, ele foi alvejado, sacrificado, executado, abatido sem sentido, desconhecido. Sempre é o alvo preferido do opressor. Mirou na classe e na cor, acertou no peito e diz que se enganou. A saga do meu par é costurar a memória, é ser resistência em dias de inglórias, é afastar o cálice repleto de sangue retinto que transborda do corpo inerte do nosso irmão estendido no chão. Repita comigo: o racismo destrói, dói, corrói, desestrutura, gera amargura, tortura. A violência não é mero engano. A sociedade convive com isso em seu cotidiano, repleto de abandono. Conclamo a todos: levantem-se contra o genocídio negro, levantem suas bandeiras sem medo, deixem-nos viver e reverenciarmos nossos segredos. A todos os momentos é imprescindível estarmos atentas e atentos para as manifestações racistas no nosso dia a dia. Apesar do histórico de luta dos afrodescendentes, o racismo ele permeia as estruturas da nossa sociedade, não é? E o sistema patriarcal ele sempre reservou para as mulheres o papel de coadjuvante. E houve um período longevo de lutas, e ainda persiste, né, das mulheres, para que ocorressem mudanças de paradigmas e que nós pudéssemos também sermos protagonistas em igualdade de direitos com os homens. Em relação a nós, mulheres negras, este processo foi muito mais doloroso e ainda continua sendo. Nós sabemos por conta das questões históricas desde a época dos povos sequestrados de África, não é? Então, as injustiças, os estereótipos negativos com os nossos corpos, o apagamento, o silenciamento da história, dos valores, das tradições oriundos de África, foram fatores que concorreram para que nós, mulheres negras, tivéssemos um processo de protagonismo muito mais difícil. Eu estava almoçando com um grupo de pessoas e nós pedimos peixe. E começamos a comer, né? O marido de uma das colegas, de uma das conhecidas de viagem, depois que acabamos de comer, ele virou para mim e fez assim: você comeu direitinho o peixe com talher. Eu fiquei, e por que eu não deveria comer? Por quê? Fiquei me perguntando sobre isso. Um outro detalhe também que me chamou muita atenção, eu trabalhava em determinada escola particular de grande porte em Salvador e os alunos me elogiavam muito.
E a coordenadora da escola virou para mim no primeiro ano e disse: Regina, você estuda muito, né? Eu disse: sim, realmente, eu estudo muito. No segundo ano, aí foi feita uma avaliação entre os professores, incluindo metodologia, a forma de tratar os alunos, etc, etc. Nessa avaliação, os professores que tiraram 10 foi eu e um outro professor negro. Então, essa mesma coordenadora virou para mim e disse: Regina, você é tão bonita, você é tão bonita, você tem expressão tão finas, tão delicadas. Eu, no momento, não levei em conta. Mas depois, chegando em casa, eu refleti. Poxa, o ano passado ela já veio me perguntando se eu estudo muito. Agora ela já veio com essa conversa de expressões finas, delicadas. Mas eu fiz: não, vou pensar, ver o que é que vai dar nisso aí. Quando for no terceiro ano, a mesma metodologia de avaliação, de novo eu tiro 10. Em todos os quesitos: elaboração de prova, metodologia, tratamento com aluno, etc, etc. E ela veio de novo com essa conversa: Regina, você é tão bonita, você tem a expressão tão delicada. Aí, lógico que eu já fui logo, soltei logo, né, os cachorros em cima dele. Eu nasci no Brasil, uma mulher preta, numa época que se admitia que o Brasil era uma democracia racial. Então, a cada situação difícil, a obstáculos que surgiam, eu sempre entendia que as pessoas estavam zangadas, estavam mal-humoradas por alguns motivos, mas eu não podia admitir que era porque havia tratamento diferenciado. Mas houve um fato, quando eu já completava meus 19 anos, que me chamou muita atenção. E daí em diante eu comecei a observar o lugar onde eu vivia e as pessoas que eu vivia de outra forma. Foi quando eu fui buscar uns mandados de intimação de umas testemunhas de um processo na 4ª Vara de Assistência Judiciária aqui no estado da Bahia. Na época existiam varas comerciais e vara de assistência judiciária. E lá eu fui buscar um processo que era a dona Joana dos Santos, eu não esqueço. E eram esses mandados de intimação para testemunhas de um processo de justificação judicial, a fim de que ela, que havia vivido 40 anos com o falecido companheiro, pudesse provar essa convivência e adquirir a sua aposentadoria do INSS. E lá, costumeiramente, eu ficava 1 hora, 2 horas no balcão aguardando, e nesse dia eu me predispus a só sair de lá com esses documentos. E aí continuei por mais de 2 horas no balcão, esperando atendimento. A funcionária vinha e dizia: daqui a pouco eu atendo a senhora, eu estou fazendo um serviço ali, daqui a pouco eu atendo a senhora. Foi quando chegou uma também estudante, devia ser também do 6º, 7º semestre, e nos cumprimentamos e ela chamou no balcão e a mesma pessoa veio atendeu, levou o número dos processos, veio com as respostas e foi quando a colega disse: ali, mas falta mais um. Tudo bem, doutora, pode procurar aí enquanto eu atendo ali o telefone. Eu aproveitei esse momento, passei o número do meu processo para a colega, e a colega incluiu entre os dela, e a cidadã levou, trouxe as respostas e trouxe os mandados de intimação e entregou à colega. Ela então disse: não era para mim, não, era para a colega que aqui está. Assinei e ela levou o processo de volta e teve que me entregar esses mandados de intimação. Saímos, as duas, eu agradeci ao doutor, obrigada. Ela disse: eu não sou advogada ainda não, eu sou estagiária, que você também deve ser. Eu disse: é verdade. Só que essa colega, ela era branca, loira, dos olhos claros
e naquele momento ela teve uma representatividade que justificava ser atendida no balcão. Daí em diante eu comecei a perceber que não era só uma questão de má vontade, não era uma questão de humor, mas era uma questão de tratamento diferenciado e que todo o incentivo que eu tinha recebido para avançar na minha profissão ia precisar de mais. Eu ia precisar me conscientizar dos obstáculos que eu estava enfrentando no meu país, descobrir definitivamente que havia um cenário diferente de uma democracia racial e abrir caminho para as minhas amigas, para as minhas colegas que vinham depois. Outro detalhe também que nós temos que chamar a atenção é a questão do colorismo vigente, fruto dessa miscigenação em nosso país. Então, pelo colorismo, vai ser quanto mais a pele escura, quanto mais o cabelo crespo, mais preconceito racial, mais discriminação racial a mulher vai passar. Ainda no fundamental, eu tinha uma facilidade muito grande de escrever e gostava muito de escrever. E o que hoje é chamado na escola de produção de texto, na época era redação. E as minhas redações eu tirava as melhores notas e as mesmas eram destacadas pelos professores. Mas sempre vinha aquela pergunta: foi você mesmo que escreveu? Quando não era feita de forma direta, havia insinuações a respeito da minha capacidade de escrever. E isso fez com que eu deixasse de escrever durante um bom período. Só vim retomar a escrita muito tempo depois. E um outro momento foi na década de 80, quando eu fazia faculdade, e aqui em Salvador tinha os blocos de carnaval, né? Eram muito famosos, e eu me inscrevi em um desses grandes blocos famosos de carnaval de Salvador. Na época era necessário fazer a inscrição e anexar uma fotografia. E eu fui rejeitada. Quando eu fui na sede verificar, eu fui rejeitada porque a desculpa é que as vagas estavam todas preenchidas. E um mês e pouco depois, uma colega de turma da faculdade, ela foi fazer a inscrição neste mesmo bloco e ela foi aceita. Pele clara, olhos claros, e aí ficou muito visível por que eu fui rejeitada. E eu acho que um dos primeiros passos para a gente acabar com o racismo, principalmente no Brasil, é admitir que ele existe. Uma criança não nasce racista, ela adquire os valores que estão à sua volta. Precisamos nos atentar para isso. Precisamos nos atentar também que uma das coisas que faz a gente disseminar isso é fortalecer os nossos. É desde muito cedo fortalecer a identidade, a questão de representatividade entre as nossas crianças. É por isso que eu faço literatura infantil também. É uma das vertentes da minha literatura que eu tenho um grande prazer, porque eu acredito que se a gente desde cedo fortalece as questões de representatividade, de identidade, de pertencimento entre as nossas crianças, com certeza estaremos trabalhando para um mundo melhor. Trabalhando para um mundo onde a gente vai ter armas suficientes para a gente enfrentar e derrubar o dragão da maldade camaleônico chamado racismo. Vamos nos atentar sempre para ele, porque ele vem e se transforma a cada passo, a cada instante. E por isso, na força coletiva, a gente vai derrubar ele. Mas é com muita força coletiva, com muita consciência, com muita base na nossa ancestralidade e representatividade. Atente-se, vamos sempre ficar atentos e fortes. Esse é o lema nosso. Das entranhas que fui gerada, carrego o DNA da minha origem. Tenho descendência africana e orgulho da minha ancestralidade. Repudio seu racismo, seu julgamento e sua limitada humanidade.
Diga não ao racismo. Ele ainda está presente em nossa sociedade. Também machista. Em certos momentos, ele está implícito. Seja no trabalho, igreja, família ou classe social, o racismo acontece trazendo preconceito, discriminação e isolamento social. Muitas vezes como atitudes, comportamentos condenáveis, individuais ou coletivos. Diga não a toda essa realidade que coloca nós negros na mira. Afinal, vidas negras sempre importarão. Sua cor, gênero, classe, orientação sexual, respeite e educação. Sempre vamos persistir e contra toda violência vamos seguir lutando. Chega, basta de falas vazias, rasas ao racismo, vamos resistir e combatê-lo. Tem um texto incrível que chama Pedagogia das Encruzilhadas, que é um texto no qual o ator Fino, ele transcorre sobre essa metodologia aplicada em diversos aspectos e âmbitos, mas sobretudo no âmbito escolar, que é um lugar ainda muito complicado para se falar sobre determinados assuntos, no que tange falar sobre a questão das lendas, dos orixás, e adentrar em questões que são importantes mesmo na construção da autoestima dos estudantes. E dentro desse texto dele, ele propõe esse desconstruir, no qual ele vai linkando com elementos da nossa cultura, da capoeira, da esquiva, dos cruzamentos, dos atravessamentos, de como você pode fazer isso se desenrolar de forma autônoma e construtiva. Então, através da leitura desse texto, eu fiz uma performance artística de dança em vídeo, costurando esse texto com o que a gente chama do moderno, do contemporâneo, que é a comunicação. A nossa comunicação atual é toda feita em cima da tecnologia, das mídias, das redes sociais, quer a gente queira ou não. Comunicação, tecnologia, tecnologias, redes sociais, é Instagram, é Facebook, é Twitter, é Zoom, é Google Meet. Ei, cadê o link? Manda o link. Ai, eu não tô conseguindo entrar. Conexão. Minha internet caiu. Oi. Oi. Tira a máscara, põe máscara. Tira cenário, põe cenário. Personagens. Quem? Oi? Quem você é realmente? Quem você é realmente? Computador, tela, notebook, ambientes virtuais, reuniões virtuais, ausências, telas, por trás das telas, camadas, por trás das camadas, cruzos, possibilidades, entrecruzos, encruzilhadas, atravessamentos, misturas. On, off. Tum, 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 tum. Oi. Ah, ela caiu. Para celebrar este dia tão importante, queremos trazer à memória as mulheres que hoje para nós significam semente. São mulheres cujas vidas negras importaram tanto em seu tempo de existência que hoje para nós importam no sentido de frutificarem na vida de outras mulheres. Estou falando de Teresa de Benguela, estou falando de Dandara, mas também estou falando de Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista, mulher e negra
na história da literatura, mas que, curiosamente, não consta de nenhum livro didático ou antologia escolar. Estou falando de Carolina Maria de Jesus. Estou falando de Enedina Marques, a primeira engenheira mulher e negra responsável pela criação de uma das maiores hidrelétricas do Brasil, localizada no estado do Paraná. A palavra de ordem de todas essas mulheres é ocupar. Essas mulheres deixaram o legado de terem ocupado lugares importantes na academia, na ciência, no circuito das artes, na educação, na política. São mulheres que deixam para nós a importância de não desistirmos de participarmos desses centros de poder, de formação de conhecimento, de tomada de decisões. Esses lugares em que muitas vezes se discutem os destinos da nossa própria vida e de nossa sociedade. Pensar nesse projeto só trazendo falas de escritoras negras marca não uma oposição aos movimentos feministas em geral, mas uma necessidade de reforçar a luta das mulheres negras, pois a elas todas as negações, cerceamentos e violências alcançam com maior contundência. Haja vistas estatísticas sobre mulher que, se analisadas por recorte de raça, retratam severa discrepância entre negras e não negras. Nos depoimentos, constata-se que ainda é pertinente falar em encontros com o racismo. Passados mais de 400 anos, ele ainda está vivo nas estruturas e nos atravessa, mas nós resistimos e haveremos de ultrapassá-lo. Embora a luta seja tão grande, temos ainda muito a celebrar. Já temos um longo caminho percorrido e temos muitas conquistas a serem assinaladas pela história e por nossas memórias. Porém, a luta está apenas começando. E por isso, o exemplo dessas mulheres que foram sementes e hoje estão aqui presentes ainda, como Conceição Evaristo, Léia Garcia, Benedita da Silva, Elza Soares e tantas outras que ainda nos apresentam essa inspiração de resistência, de força, de amor e de coragem, esses exemplos nos movem a continuar. O que temos a celebrar é a nossa história. O que temos a saudar são as nossas avós, nossas mães, nossas iabás, ialodês e todas as mulheres que falam por aquelas que ainda não podem falar. Hora de agradecer. Então vamos às parceiras e os parceiros. Acutando Filmes, na pessoa de Pedro Ongulfo. Ao Circuito Mulheres Negras Ecoando, na pessoa de Lara de Oliveira. Ao Júlio das Pretas, por inserir o lançamento na programação de 2021. Ao Clube de Leitura Casa de Alice. Ao Clube dos Poetas da Bahia. Ao Coletivo Mulheres Artistas. Ao Coletivo Mulheres Poetas de Niterói. Ao Coletivo Afeto Poético. A Academia Internacional Mulheres nas Letras e as nossas lindas mulheres que compartilharam das suas escrevivências com todas e todos nós. Adil Araújo, Adna Raul, Adriana Maria, Cássia Vale, Cecília Peixoto, Cléia dos Santos, Joana Gonçalves, Maria Aparecida Ribeiro, Priscila Moreira, Regina Célia e Sol de Paula. A todas e todos, meu muito obrigada.